UCLA. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. Título: Osíris e o Falecido. Compartilhar. https://isholarship.org/item/29R70244. Diário. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. 1. Autor: Smith, Marcos. Data de publicação: 2008-10-27. Revisado por pares. Scholarship.org. Desenvolvido pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Osíris e o Falecido. Marcos Smith. Editores: Villek Vendrich. Editor-chefe: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor: Religião do editor diária. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Fruud. Editor: Universidade de Oxford. João Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Smith 2008, Osíris e o Falecido. UEE. Citação completa. Smith, Mark, 2008, Osíris e o Falecido. Em Jaco de Eleman e Villek Vendrich, eds. UCLA. Enciclopédia de Egiptologia, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arq igual 21198/ziz001nf6bg. 1136 versão 1, outubro de 2008. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arq igual 21198/ziz001nf6bg. Osíris e o Falecido, Smith, UEE 2008 1. Osíris e o Falecido. Marcos Smith. Osíris e Verstorbeni. Osíris é Eli Mort. Para os egípcios, o deus Osíris forneceu um modelo pelo qual os efeitos da ruptura causada pela morte poderia ser totalmente revertida, uma vez que essa divindade passou por um duplo processo de ressurreição. Mumificação. Reconstituiu seu eu corpóreo e a justificativa contra Sete seu eu social, reintegrando-o e restaurando seu status entre os deuses. Através dos ritos de mumificação, que incorporaram uma avaliação do caráter do falecido, os egípcios esperavam ser revividos e justificados como Osíris. Esses ritos os dotaram de seu próprio aspecto ou forma osiriana, que era uma marca de sua status como membro da comitiva de Deus no submundo. Assim, o falecido passou por uma dupla ressurreição também. Não apenas seus membros foram reconstituídos e as faculdades mentais e físicas restauradas, mas eles entraram em um relacionamento pessoal com Osíris que simultaneamente o situou dentro de um grupo. De acordo com um egípcio difundido tradição, o deus Osíris nasceu em Tebas no primeiro Epagomenal dia, o 361º dia do ano, como filho mais velho de Gebnat, embora algumas contas variantes fornecem diferentes detalhes sobre o dia e local de seu nascimento. E sua ascendência, Dersha em 1965, 31, Bobojo. 1973, 13, Erbin 1988, 99. No momento da entrega, ele mediu um côvado, 52,3 centímetros, de comprimento. Zgzudlowska 1970, 62. Como adulto, seu completo. A altura era de 8 côvados, 6 palmos e 3 dedos ou aproximadamente 4,7 metros, e Oyotte. 1977, 145, 147. Como outras divindades egípcias. Seu cabelo era de cor preto azulada, de Rochemonte Chassinat 1897, 149, linha 9, Smith 2005, 210. Ele se casou com seu filho mais novo, irmã Isis, com quem ele havia iniciado uma enquanto ambos ainda estavam em seu útero da mãe, Quec 2004, 328, 330, e foi coroado rei do Egito em sucessão a seu pai em Heracleópolis, adotando o quíntuplo titular Horus poderoso de armas. Duas senhoras Puldarussas em valor, Horus de ouro. Osíris, rei do Alto e Baixo Egito. Osíris, filho de Raven-Nefer, o triunfante. Ioiot 1977, 145, 148. Registros de uma fonte. Que ele ocupou os cargos de vizir, sumo sacerdote. 1. Osíris e o falecido, Smith, UEE 2008 2. De Heliópolis, e arauto real antes de seu assunção do trono, ou-se em 1992, 51. 54, outro, que ele havia instigado uma rebelião contra Shu antes de sua ascensão, Dershain. 1965, 31, 34. Aos 28 anos, o deus foi assassinado por seu irmão, Sete, Quec 2004, 330, 331. Segundo algumas fontes, o assassino justificou seu ato com a alegação de que ele havia agido em legítima defesa, Mafio 1998, 71, 78. De acordo com outros, ele se vingou porque Osíris tinha envolvido em um caso ilícito com sua esposa. Neftis, Spiegelberg 1902, 21 e PL 95.
Linhas 12, 15, Von Lieven 2006, 141, 150. A descendência dessa união adúltera foi Anubis, que às vezes é chamado de o mais velho. Filho de Osíris, Smith 2005, 203. Alguns textos. Diga que o deus também teve uma filha ou filhas. Sem indicar quem era sua mãe, por um dos quais ele gerou filhos adicionais. Mix 2006, 21, 23, 49, 50, 104, 151. Depois, o assassinato de seu marido, Isis procurou e descobriu seu cadáver, que foi então reconstituído através da mumificação. Usando seus putons feitiços e enunciados, ela foi capaz de para despertar Osíris e conceber seu filho Horus. Por ele. Assim, uma relação sexual que começou antes que qualquer uma das divindades realmente nascesse. Continuou mesmo depois que um deles morreu. A criança Horus foi criada em segredo por seu mãe nos pântanos de Quemisnu Delta, onde ele estava a salvo das tentativas de Sete para encontrá-lo e matá-lo. Ao atingir a idade adulta, ele vingou o crime cometido contra Osíris. Sete foi levado à justiça, encontrado culpado e punido por sua ação, enquanto Horus foi aclamado como rei e sucessor legítimo para seu pai. Agora justificado contra seu inimigo, e com a legitimidade de seu herdeiro firmemente estabelecido, o próprio Osíris foi instalado como governante do submundo e seus habitantes. Este breve esboço é um composto montado de várias fontes egípcias de datas diferentes e de diferentes partes do país. Ele ilustra um fato saliente. Contudo, Osíris é um dos poucos egípcios divindades de quem é possível escrever até o esboço de uma biografia mais pessoal. Detalhes sobre ele existem do que sobre qualquer outro deus ou deusa. Isso não é simplesmente um acidente de preservação. Os egípcios considerou algumas divindades importantes por causa de seus atributos e poderes impessoais, papéis que se acreditava desempenharem no manutenção do cosmos. Mas o crucial significado de Osíris para eles estava no que ele pessoalmente tinha feito e sofrido. Sua vida, morte e ressurreição foram percebidas como particularmente importante em relação a sua próprios destinos e, portanto, eles figuram mais proeminentemente no registro textual do que fazer relatos das façanhas de outras divindades. Além disso, porque tanta importância foi investiu no fato de que esses eram eventos realmente experimentados por um indivíduo real, e não apenas abstrações, detalhes pessoais foram essencial para contá-los. Para entender por que a vida, a morte e a ressurreição de Osíris foram tão significativas, deve primeiro compreender como os antigos egípcios concebido do ser humano. A concepção era essencialmente monista. Eles não dividiram a pessoa em um corpo corruptível e alma imortal. Eles fizeram. No entanto, percebe que cada indivíduo tem uma eu corpóreo e um eu social, Esmen. 2001, 118, 120. Para ambos, conectividade foi um pré-requisito essencial. Assim como o dispar. Membros do corpo humano só podiam funcionar efetivamente como partes de um. O mesmo poderia ser considerado um todo, assim como a pessoa individual funcionar como membro de um sociedade. A morte trouxe uma dupla ruptura, cortando os elos entre o partes constituintes do corpo enquanto no ao mesmo tempo isolando o falecido do companhia de seus ex-associados. Em efeito, era uma forma de desmembramento, tanto corpóreo e social, Esmen 2001, 35, 39. Osíris forneceu um modelo pelo qual os efeitos dessa ruptura poderia ser revertida, pois o deus passou por um duplo processo de ressurreição. Assim como a mumificação restaurou seu corpo integridade, assim também a justificação contra Sete e os eventos que se seguiram restauraram sua posição e o reintegrou ao hierarquia dos deuses. Esses dois conceitos, mumificação e justificação, são Osíris e o falecido, Smith, UE 2008-3, intimamente ligados. Este último foi descrito, com razão, como moral. Mumificação, Esmen 2001, 103. Em obtendo justiça contra Sete, Osíris recuperou vida plena, já que sua morte foi uma injustiça. Por seu justificação, ele ganhou domínio total sobre morte. Da mesma forma que Osíris foi restaurado à vida e declarado livre de transgressão, então todos os que morreram esperavam ser reavivado e justificado, como resultado da processo de mumificação e seu acompanhante rituais. Na verdade, eles incorporaram avaliação do caráter do falecido, que prefigurou o conduzido no submundo, Esmen 2001, 102, 105, 372. 393, 2002, 53. Uma avaliação favorável ajudou a assegurar a sua integração na sociedade de
deuses e espíritos abençoados na vida após a morte, assim como o embalsamamento restaurou seus integridade. Por outro lado, um desfavorável avaliação resultou em tormento, que começou mesmo enquanto a vítima ainda estava deitada no mesa do embalsamador, Stedlar 2003, 189, 196. A partir disso, deve ser evidente que, se justificação pode ser descrita como moral, mumificação não é menos preciso para falar de mumificação como corpórea. Justificação. No final dos ritos de embalsamamento, tendo foi devolvido à vida e libertado de imputação de irregularidades, o falecido foi dotado de um aspecto de Osíris. Na verdade, a realização de tais ritos às vezes era descrito como dar um Osíris a alguém. Muitos textos egípcios para a vida após a morte são endereçado ou referir-se ao Osíris de um indivíduo, aquele aspecto ou forma que o pessoa morta adquirida através da eficácia de os rituais realizados em seu benefício no local de embalsamamento, e no qual ele estava, deveria durar pelo resto da eternidade. Smith 2006, 333, 334. A aquisição deste aspecto de Osíris não envolve identificação com a própria divindade. Ao contrário do que é dito em muitos livros sobre religião egípcia. Em vez disso, significava que o falecido foi admitido aos seguidores do deus e tornou-se um de seus devotos no submundo. Assim, era uma união litúrgica do que uma união mística. Ao contrário deste último, o não envolve um indivíduo identificação com uma divindade, mas sim adesão à esfera dessa divindade. Isso significa sendo admitido a um corpo de adoradores, comunidade de culto, cujos membros desempenham a liturgia de uma divindade. Neste particular, a comunidade foi composta pela habitantes do outro mundo. Ao participar em sua adoração, a pessoa morta adquiriu o mesmo status que o deles, uma vez que eles eram, no primeira instância, os próprios seres divinos. O falecido também adquiriu o status divino, e, com ele, a imortalidade. Assim, o conceito de união litúrgica envolve um elemento de identificação. Mas isso é coletivo e não individual. O falecido foi identificado com constelação de divindades adoradoras, não o objeto de sua devoção. Smith 2006, 334, 335. A forma osiriana era uma marca externa de o status de um indivíduo como membro deste comunidade de adoradores. Homens e mulheres poderiam ser dotadas da forma em pergunta. A diferença de gênero entre o último e o deus não representava nenhum obstáculo para aquisição feminina de um aspecto osiriano, uma vez que tanto as mulheres quanto os homens eram elegíveis para junte-se à sua adoração. Esse tipo de relacionamento entre forma e status tem um paralelo impressionante. Em Papiro Louvre 3452, um demótico. Coleção de feitiços de transformação escritos para um padre chamado Imhotep que morreu em 57 ou 56. A.E.C. Legren 1890. Em virtude desses feitiços, ele deveria ser capaz de assumir vários formas não humanas na vida após a morte: falcão, ibis, fênix, cachorro e serpente, cada um associado a uma divindade em particular. Mas suposição de tal forma não resulta em ele se tornando essa divindade. Em vez disso, o texto diz que ele seguirá ou servirá ao Deus em pergunta. Na verdade, seu título afirma especificamente que o propósito de se submeter a tal transformações é permitir que o falecido siga qualquer Deus de qualquer templo e adore, de acordo com seu desejo no decorrer da todos os dias. Legren 1890, PL 1, linhas 2. 3. Também aqui, a aquisição de uma forma associada com uma divindade particular resulta não em identificação, mas na assunção do papel da devoto. Osíris e o falecido, Smith, UE 2008-4. Como mostra a evidência deste texto, o verbo egípcio que melhor descreve a relação entre o deus Osíris e o Osíris de uma pessoa falecida não é XPR. Tornar-se, mas sim SMS, seguir, Smith. 2006, 335. Pode-se dizer que a pessoa morta seguir a divindade em dois sentidos distintos. Por um lado, ele se junta à comitiva de Osíris adoradores, por outro, através do eficácia dos ritos de mumificação, que reconstituir seu eu corpóreo e social, ele segue os passos de Osíris ao passar por o mesmo processo duplo de ressurreição anteriormente sofrido por esse deus. Alguns tentaram minimizar a distinção entre tornar-se e seguindo neste contexto. Esmen, 2001. 282, 283, por exemplo, afirma que o devir Osíris e ser apresentado a esse deus esfera de culto são simplesmente duas faces da mesma medalha, ambas sendo partes do iniciação do falecido no submundo. Avaliação é indevidamente influenciada pela
Religião de mistério, na qual um devoto é realmente identificado com a divindade que ele adora. A concepção egípcia é muito diferente. Os textos do caixão incluem uma série de feitiços para tornando-se várias divindades, incluindo uma, feitiço 227, com o título Transformação em Osíris, de Book de 1935 a 1961, terceira, 265 e este enunciado deveria garantir que o identificação do beneficiário com essa divindade, mas era para ser empregado por alguém que tivesse já foi dotado de uma forma osiriana. Ibidem, terceira, 264G, 265C. Se essa forma fosse, suficiente para garantir a identificação com o Deus, qual era o propósito do feitiço? Outro enunciado, feitiço 4, o Osíris de pessoa falecida é tratada com as palavras: você se tornará Osíris, Ibidem, e 12D. Uma vez, novamente, o indivíduo já possui Osíris, mas seu tornar-se Osíris é tratado como um evento futuro, algo que ainda não ocorreu. Esses exemplos mostram claramente que, de um antigo egípcio perspectiva, a aquisição de uma forma osiriana e a identificação com essa divindade são duas coisas totalmente separadas. Vimos que a concepção egípcia do indivíduo, embora essencialmente monista, no entanto, compreendia dois elementos, um eu corpóreo e um eu social. A morte destruiu a integridade de ambos, e em ordem para que o falecido retorne à vida plena, ambos tiveram que ser reconstituídos. Não foi suficiente para uma pessoa morta recuperar o uso de suas faculdades mentais e físicas, ele tinha que processo de reinserção social. Bem, sendo aceito entre a hierarquia de deuses e espíritos abençoados na vida após a morte, com conectividade corpórea e social, portanto, restaurado, ele adquiriu uma nova forma osiriana. Desta forma, o falecido desfrutou não apenas do benefícios do rejuvenescimento corporal, mas também frutos de um relacionamento com uma divindade específica, que simultaneamente o situava dentro de grupo. Notas bibliográficas. Para as ideias egípcias sobre morte e ressurreição e o papel central do deus Osíris nestas, uma boa pesquisa é Esmen, 2001 e tradução para o inglês de 2005. Sobre a relação de Osíris com o falecido na vida após a morte, ver Smith, 2006. Um estudo abrangente das crenças egípcias sobre essa divindade, utilizando todas as evidências disponíveis, ainda não foi escrito. Referências. Esmen, Ian. 2001 Tadil Indigenceits I Marlton Egypten. Munique, C.H. Beck. Traduzido para o inglês em 2005 por David Lorton como Morte e Salvação no Antigo Egito, Ítaca, Cornell University Press. Osíris e o Falecido, Smith, UE 2008-5. 2002 Alta Egyptische Totenliturgien in den Sargtesten des Meteoren Reichs. Heidelberg. Universitätsverlag Inter. De Book, Adrian. 1935 Os Textos do Caixão Egípcio. 7 volumes, de 1935 a 1961. Chicago, Imprensa da Universidade de Chicago. De Rochemontes, Mackenzie e Emile Chassinat. 1897 L. Temple Deadfall. Vol. 1. Memoires publiées par les membres de la Mission Archéologique Française. Al Caire. Cairo, Institut Français de Archéologie Orientale. Dershain, Philippe. 1965 L. Papyrus Salt 825, BM 10051 Rituel pour la Conservation de la Vie en Égypte. Bruxelas, Puledres. Academias. Gutenberg, Adolf. 1973 Textos Fundamentaux de la Théologie de Camombo. Bibliothèque d'Études 47. Cairo, Institut Français de Archéologie Orientale. Herbin, François René. 1988 Les Premières Pages do Papyrus Salt 825. Bulletin de L'Institut Français de Archéologie Orientale 88, pp 95. 112. Legren, Georges. 1890 L. Livre d'Extrêmes Formations, Papyrus Demotique 3452 do Louvre. Paris, Ernest Laroux. Mathieu, Bernard. 1998 Um episódio do Processo de 7 ao Tribunal de Heliópolis. Göttinger Miselen 164, pp 71, 78. Mansus, Dmitri. 2006 Myths e Legends do Delta de Apris Papyrus Brooklyn 47.218.84. Memoires publiées par les membres de L'Institut Français de Archéologie Orientale do Caire 125. Cairo, Institut Français de Archéologie Oriental. Olsen, Jurgen. 1992 Aspects de la Carte Pharaonique, 4 Leçons ao Collège de France, Février, Mars, 1989. Paris, Difusão. De Bocard. Charlatão, Joaquim. 2004 Der para Nathalie Geschlechtswerker von Icisio de Osiris Soie in Notais Altar des Osiris. Studien zur Altägyptischen Kultur 32, pp 327, 332. Smith, Marcos.
2005 Papyrus Harkness, MMA 31.9.7. Oxford, Instituto Griffith. 2006 Osiris NN ou Osiris de NN. In Totenbusch Forschungen, Gesammelte Beitrages 2. Internationalen. Totenbusch Symposius Bonn, 25. Bis 29. Setembro de 2005, ed. Barak Hardbacks, Irtrautmann Louis. Simone Stor. Wiesbaden, Arrasoltzverlag. Spiegelberg, Wilhelm. 1902 Demotische Papyrus EUS den Königlichen Museum zu Berlin. Leipzig e Berlin, Geseke e Devrien. Stedler, Martin. 2003 Webemerkungen zum Papyrus in Cine. Zeitrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 130, pp. 186, 196. Zudlowska, Albertina. 1970 Texto litúrgico preservado no Papiro Sekolski. Zeitrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 98. Página 50, 80. Von Lieven, Alexandra. 2006 7 Steinrecht, Osiris Steinrecht. Zeitrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 133, pp. 141, 150. Osiris e o Falecido, Smith, UE 2008 6. Ioyot, Jean. 1977 Uninotes Biographique de Roy Osiris. Bulletin de Institut Français de Archéologie Orientale 77, pp 145. 149.